Olá! No século passado, a seca era vista no Brasil como um problema do Nordeste. De tão comum, parecia que a região era assim mesmo e que a solução era os nordestinos migrarem em busca de melhores condições de vida. Mas nos últimos anos, a seca também resolveu migrar. São Paulo e o Distrito Federal foram algumas das regiões atingidas pela crise hídrica. E esse drama ganhou novas proporções. O Expressão Nacional de hoje quer saber: o principal problema está na falta de água ou na forma como ela é tratada? Para responder essa e outras perguntas, eu recebo o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, membro da Comissão Especial da Crise Hídrica no Brasil. O superintendente adjunto de regulação da ANA, a Agência Nacional de Águas, Patrick Tadeu Thomas. O professor da Universidade de Brasília, doutor em hidrossedimentologia, Henrique Marinho Chaves. E o deputado Caio Narciso, do PSDB de Minas Gerais, que também participa da Comissão Especial da Crise Hídrica. Você, como sempre, está convidado para o nosso debate pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br, Twitter @xnacional ou pelo WhatsApp 6199-620-2573. Eu sou Maristela Santana e você pode assistir ao Expressão Nacional também pela página da Câmara dos Deputados no YouTube. Senhores, boa noite, muitíssimo obrigado por terem aceito o nosso convite, participar desse debate. E para a gente começar a ilustrar um pouco aqui o problema, eu tenho aqui um mapa do Brasil tirado de um estudo feito pela própria Agência Nacional de Águas, que dá uma ideia geral da questão das bacias hidrográficas brasileiras e como que está a utilização ou a superutilização, a disponibilidade da água. Então, esse mapa, a parte azul mais clara, que é essa parte aqui da região norte do Brasil, sobretudo, mostra que existe um volume muito maior de água do que a demanda. Aqui no Nordeste, a gente tem um volume muito menor de água do que a demanda, que é uma característica da região, uma região mais seca. Aqui no Sul, por exemplo, onde está mais escuro, assim como no Nordeste está mais escuro, existe um uso intensivo da água na produção agrícola, principalmente produção de arroz. E aqui na região mais Sudeste, além da questão de algumas regiões você ter pouca água, você tem uma densidade populacional muito alta. Então a ideia é só para a gente ter uma noção de como essa distribuição ela é muito desigual, esse uso é muito desigual no Brasil. Então, para começar o nosso debate, eu gostaria de ouvir o superintendente adjunto da ANA, Patrick Thomas. Patrick, nessa região norte do Brasil, estão concentrados cerca de 70% da água disponível no Brasil. E essa região abriga menos de 16 milhões de pessoas. Em contrapartida, na região Nordeste, existe 3% da oferta de água e cerca de 3 vezes e meia o número de habitantes, cerca de 54 milhões de pessoas. A Constituição Federal, em 1988, quando ela foi promulgada, ela dividiu a propriedade, vamos dizer assim, das águas entre União e Estados. Consequentemente, a responsabilidade por essa gestão entre União e Estados. Então, eu gostaria de saber de você como é que está funcionando a governança entre esses dois entes federativos de um recurso que, apesar de na carta estar separado de quem é responsabilidade, no final, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, ele é usado de maneira geral pela população brasileira. Esse mapa mostra uma informação muito interessante, né, que demonstra que existe uma falsa ideia de que o Brasil é abundante em água. De fato, nós temos uma reserva significativa de água doce do mundo, mas essa água é mal distribuída, como você bem mostrou, né? Nós temos muita água onde tem pouca gente, que é a região norte, a bacia amazônica, e temos pouca água ou água insuficiente onde está a maior parte da nossa população. A região Nordeste, como você mostrou bem, e a região Sul e Sudeste, onde tem uma quantidade razoável, mas tem uma demanda muito intensa. E o legislador, quando estabeleceu na Constituição o domínio das águas, ele dividiu as águas em federais e estaduais. As federais são aquelas que banham mais de um estado da federação. Um bom exemplo é o Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional, que nasce em Minas e tem a sua foz entre Alagoas e Sergipe no mar. E os outros rios que têm a sua nascente e foz dentro de um único estado, como é o caso do Rio Guandu, no Rio de Janeiro, por exemplo, são rios de domínio estadual e são, portanto, geridos pelo órgão gestor estadual. Os rios federais são geridos pelo órgão gestor nacional, que é a Agência
Nacional de Águas. E nas bacias em que há rios federais e estaduais e há necessidade de uma gestão compartilhada, essa gestão é feita de forma conjunta entre os órgãos, o órgão federal e os órgãos estaduais. Então, por exemplo, no São Francisco, há um grupo que acompanha semanalmente a situação da bacia, a gente pode falar depois sobre a crise atual na bacia do São Francisco, e esse grupo avalia semanalmente a situação da bacia e toma decisões com relação à gestão da crise que a bacia está enfrentando. E não apenas fazem parte desse grupo os órgãos gestores, como também representantes da sociedade. Então nós temos usuários de água, nós temos representantes da sociedade civil, até o Ministério Público faz parte desse grupo. E todas essas pessoas ou entidades interessadas na questão da água têm a oportunidade de se manifestar e fazer parte do processo de tomada de decisão. Agora, Patrick, insistindo ainda nessa questão da governança entre os entes federativos, aqui no Parlamento, uma das coisas que a gente mais identifica é a dificuldade de relacionamento entre União, Estados e municípios na gestão de recursos. A questão fiscal, por exemplo, é um exemplo típico disso, né? No caso da gestão da água, essa governança entre esses dois entes federativos, ela está funcionando como deve ser? Sim, ela tem se buscado formas de contornar essa divisão de domínios entre a União e os estados. A Constituição foi muito clara, fez essa divisão, então há gestores diferentes, podem haver gestores diferentes numa mesma bacia hidrográfica, e para contornar essa divisão existem mecanismos. Os comitês de bacia foram criados pela mesma legislação, uma legislação muito inovadora, moderna para a época, que criou esse ente, que é um parlamento dentro da bacia para tomada de decisões relacionadas à gestão das águas. Nesse comitê tem representantes da União, dos estados, dos usuários e da sociedade civil. As decisões são construídas em conjunto. Então, o comitê é um exemplo de uma forma de você superar esse desafio da gestão compartilhada de águas de diferentes domínios. Deputado Zé Silva, lá na comissão especial que o senhor integra, está discutindo a questão da crise hídrica no Brasil, essa questão da governança nas audiências públicas que vocês vêm realizando, esse assunto surgiu lá? Esse assunto surgiu, mas como o Patrick disse, o Brasil tem uma das legislações em relação à água, das mais modernas, nós seguimos o modelo francês, onde há esse compartilhamento de responsabilidades. E essa comissão ela teve uma atuação muito forte, principalmente no momento do auge da crise hídrica. Então, os assuntos que foram mais, o deputado Carnaz participou ativamente lá também, os temas que mais estiveram lá dominando o debate, realmente era a falta da água e principalmente de saber quais as medidas que nós pudéssemos mitigar essa falta de água. Uma coisa é certa, nós sabemos que a água ela não é mais nem menos. Ela depende do seu manejo, da maneira como que ela é feita para ela estar presente ou não. Então, a comissão ela teve um trabalho importante, que foi trazer para dentro do parlamento um problema da comunidade, da sociedade, e nós pudemos viajar em diversos estados e sentir que os principais entraves não é o compartilhamento da gestão das águas. A gestão das águas, no meu ponto de vista, eu sou da área, sou agrônomo, sou extensionista rural, eu acho que nós não temos problema. Acho que o nosso problema maior é em relação à educação ambiental. Eu acho que é preciso investir mais em educação ambiental para ter a consciência da utilização da água. Tanto é que os governos estaduais e o governo federal, o ponto mais focal que teve em todos os debates nossos era em relação ao uso indiscriminado dessa água, o uso inadequado da água, nós sabemos que existe, tramitando aqui na casa, diversas proposições, inclusive, e uma delas que eu sou muito defensor é de premiar as pessoas pelo serviço que presta a toda a sociedade, preservar as nascentes, os córregos, as margens dos rios, o Rio da Integração Nacional. Não dá mais para fazer transposição se nós não tivermos revitalização. Então, se não pagar para quem cuida dos rios, os guardiões dos rios, quem que é o melhor guardião do rio? São os pescadores, os agricultores, Nós não produzimos água nos apartamentos, na cidade. Podemos até ajudar, mas quem produz água é quem está lá cuidando das nascentes, Então, esses foram os temas mais fortes no nosso debate. E daí surgiu algumas proposições em relação aos serviços ambientais, Os serviços ambientais para agricultores, para os pescadores artesanais, para os ribeirinhos, E como existe mais de 18 mil
propostas e proposições tramitando aqui na casa, a comissão procurou identificar quais seriam essas proposições aqui que pudessem fazer isso, né? E, claro, existe também um desequilíbrio nessa gestão em relação aos recursos. O governo federal concentra mais de 70% dos recursos, os estados uma quantidade de 26%, e o município não tem quase nada. E as pessoas vivem no município. E lá que falta o recurso para fazer as práticas conservacionistas, de cercamento das nascentes, recomposição das matas ciliares, né? Veio o Código Florestal, é um exemplo muito claro, que evoluiu, muito parecido com as leis da gestão das águas, né? Nós tínhamos mais de 16.600 entre leis, resoluções e portarias em relação às questões ambientais. O Código Florestal veio e fez deu essa diretriz, né? Essa gestão para as questões ambientais. Então, acho que é preciso ainda evoluir no sentido de um cadastro único de produtores rurais. Você vê o INCRA, ele é responsável pela a soberania da nação. O INCRA, talvez, ele não atua em sintonia com a lei das águas 9334, né? E não atua, às vezes, em sintonia quando cria os assentamentos, né? Às vezes ele não atua em sintonia com a Agência Nacional das Águas, né? A academia, que está aqui o professor Henrique, me perdoe, mas a academia nem sempre forma também os profissionais da nossa área de ciências agrárias para cuidar do desenvolvimento sustentável, né? Às vezes forma profissionais para trabalhar para as empresas que precisam de produzir e tem que produzir, mas de forma sustentável, né? Então, eu acho que o problema não é a gestão compartilhada. Para mim, é um modelo que todas as gestões, quando se trata da questão federativa, a gestão das águas, a lei de uso das águas, para mim, ela contempla todos os segmentos. Então, no meu ponto de vista, é preciso que haja essa integração e, principalmente, uma divisão mais equitativa dos recursos. Deputado Caio Nácio, PSDB de Minas. O deputado Zé Silva comentou aqui sobre a questão do uso, falou um pouco também da educação ambiental. Cerca de 80% da água é usada na produção agrícola, 12% na produção industrial e 8% no consumo das famílias. E quando a gente vê crises hídricas como a que passa o Distrito Federal agora, que passou São Paulo há uns 2 anos atrás aproximadamente, o que se identifica pelo menos a impressão que se tem de quem está do lado de fora disso, é que existe uma campanha muito intensa em cima do cidadão para diminuir o consumo de água, mudar práticas como deve ser. Mas em relação aos produtores agrícolas, o que vem sendo feito? O que a comissão tem discutido sobre isso? Olha, primeiro eu acho que muito importante aqui, o deputado Zé Silva, muito feliz aqui nas ponderações colocadas, a comissão da crise hídrica se formou principalmente pautada na falta de água que São Paulo estava passando. Óbvio que ela abrangeu todos os assuntos, mas uma coisa que é importante a gente falar sobre água, quando nós vamos falar, é que todo mundo gosta, a água é muito boa, mas a gente só dá valor para a questão hídrica quando ela falta. Então, enquanto ela não falta, ninguém está reparando para a questão da questão hídrica. Então, o mais importante aqui, eu acho que, primeiro, foi muito feliz quando fala que a água é a mesma. O que depende é o manejo que nós vamos fazer dela. E o que vai ser feito nisso? Está aí o resultado. São Paulo atuou, organizou a sua questão e a água voltou a fluir de uma maneira organizada. Fizeram um planejamento, organizaram a população, parte disso foi a conscientização, outra parte foi investimentos que buscaram outros caminhos para que pudesse ter essa organização, outra parte de reaproveitamento da questão hídrica. Tudo isso faz um papel da onde nós estamos enxergando a questão hídrica. O mais importante é dizer assim, o Brasil é hoje, e foi sempre, é uma questão geográfica, é a bacia do mundo, vamos dizer, a caixa d'água do mundo, como vai se falar. O mais importante é o seguinte, nós temos que dar exemplo de como nós vamos tratar. E da onde começa isso? Começa da escola, dentro de casa, fechar a torneira, reaproveitar a água, não jogar fora. Tudo isso é um começo. Aí você vem, desde hoje, nós temos por exemplo, o Patrick está aqui, participou da questão da Unesco. A Unesco tem um papel mundial, tem um plano hidrológico internacional que integra várias estratégias no mundo para todos os tipos de problema. Tem o problema desde a inundação, que é o excesso da água, desde da seca, que é quando você tem a falta extrema dela. E para cada um desses problemas existe hoje tecnologia para que se resolva. Qual que é o grande segredo que a Unesco tenta jogar nesse papel? Trocar as experiências, para que uma possa complementar a outra e poder
poder, de fato, você ter soluções para que resolva o problema da questão hídrica em todos os caminhos. Eu acho que o principal caminho do Brasil hoje, aonde nós temos falta de água hoje no Brasil, é uma questão de estruturação e planejamento. Aonde tem planejamento e estruturação, nós estamos vendo. Se resolve a situação. O problema é como nós vimos aí, assistindo o caso da questão da transposição do Rio São Francisco. Quantos bilhões não foram investidos naquela obra e passa tantos anos sem poder chegar ao resultado final, que é contribuir e dar a questão final, que é chegar a água no produtor, nas pessoas para poder... então, o que faltou ali? Faltou água? Não, faltou planejamento, faltou estruturação e honestidade. Né? Ficou claro que houve ali um volume de corrupção, como existe aí nas gestões como um todo. Eu não acredito que falte dinheiro para esse investimento e acredito que o Brasil erra ainda na questão da educação. Educação para as águas, educação para o produtor. Eu costumo dizer que ninguém faz uma coisa errada porque quer. Pelo menos 90% das pessoas eu entendo que se tiver um caminho certo, correto para seguir, ele opta pelo caminho certo e correto, contanto que ele saiba. Aí eu acho que a academia tem um papel fundamental para poder formar mão de obra. O próprio Zé Silva, que tem uma história na questão da Emater, que tem um papel importante no dia a dia do produtor, e eu acho que nós temos equipamentos que possam, junto com a educação, que eu acho que a escola tem que estar literalmente integrada nesse assunto, desde o começo, da raiz, da base, que é as pessoas darem importância na questão hídrica desde pequena. Aí eu acho que a gente deslancha e não tem problema para poder resolver. Professor Henrique Chaves, professor da Universidade de Brasília, foram falados alguns pontos que acha aqui que dizem respeito à academia de modo geral, mas ao Distrito Federal, que agora passa por um problema hídrico sério. O deputado Caio Nácio comentou que o Brasil é visto como uma caixa d'água e o Cerrado é tido como a nossa caixa d'água, né? E justamente onde nós estamos aqui, em pleno Cerrado, nós estamos vivendo a crise hídrica. Foi falado também da questão da falta de planejamento urbano. Nós estamos morando numa região que é nova, tem 57 anos, capital do país, e estamos passando por isso. Qual é a sua avaliação sobre essa questão hídrica de modo geral? Primeiramente, eu queria cumprimentar os meus companheiros aqui de programa, que foram muito felizes, o deputado Zé Silva, o doutor Patrick e o deputado Caio Nácio, relativamente à questão do planejamento, da educação e da gestão. Né? Cada um, eu acho que falou com conhecimento de causa sobre as questões, e o Brasil realmente, nós estamos aqui no parlamento brasileiro, como foi dito bem aqui, tem uma legislação muito avançada. Nós estamos fazendo a maioridade hoje da Lei 9433, indo de 20 anos já da sua promulgação. E eu diria que, realmente, eu acho que a crise hídrica é um conjunto de uma série de fatores. Nós temos fatores climáticos, por um lado, que não podem ser culpados porque nós já conhecemos mais ou menos os ciclos hidrológicos, então não é uma desculpa. Né? Nós brasileiros, seja no interior de Minas Gerais, o produtor, a extensão rural, a academia, a própria Agência Nacional de Águas com seu banco de dados fantástico que oferece dados hidrológicos para todo o Brasil, nós já conhecemos bem. Há anos mais secos, há anos mais úmidos, a variação da precipitação regional, mas também anual. Porém, realmente é uma questão que se soma à gestão, que às vezes é um pouco desarticulada, mesmo com a nova legislação. Nós temos ainda comitês de bacia que talvez não são tão atuantes quanto eles deveriam ser. Nós sabemos que o próprio legislador, na Lei 9433, que completa essa maioridade agora o ano que vem, estabeleceu essa cogestão da sociedade civil com os governos, as empresas, enfim, com os representantes que moram nessa bacia, porém são poucas as bacias brasileiras que têm atuado de uma maneira efetiva em termos de um condomínio hídrico bem gerido, como um prédio, com o seu síndico e os seus moradores, enfim, pagando uma tarifa e mantendo esse prédio em bom funcionamento. A gente sabe que a lei outorgou aos brasileiros esse direito de cogestão, junto com os governos, porém isso falha um pouco e talvez essas bacias não funcionando como deveriam em termos de comitês, isso faz com que haja um descompasso
como foi colocado bem aqui pelos nossos colegas, entre a oferta de água, que às vezes pode diminuir em alguns anos, e a demanda, que é geralmente sempre crescente, principalmente nos ambientes mais urbanos. Então, esse descompasso entre a oferta e a demanda de água é a crise hídrica. Não necessariamente que nós temos, por exemplo, um colapso hídrico. É possível que a gente possa chegar a esse momento, mas eu não espero que isso não aconteça. Agora, esse descompasso, ele é fruto, como foi muito bem colocado aqui, de uma falta de planejamento. Então, se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar de onde a lei brasileira veio, da França. Basicamente, foi utilizando o conceito das agências de bassin da França que nós fizemos a nossa lei. O planejamento, por exemplo, de Paris está sendo feito hoje para 2050 de água, né? O doutor Patrick pode falar um pouco melhor sobre esse assunto. Então, os governos e a sociedade civil estão muito preocupados já planejando com 30, 40 anos adiante, porque eles sabem que as cidades estão crescendo, os recursos estão ameaçados, nós temos uma possibilidade de mudanças climáticas, tudo isso gerando uma pressão para a sociedade como um todo, os usuários. Então, eu diria que nós precisamos, quem sabe, pensar de uma maneira mais efetiva de como ajeitar esse compasso entre as ofertas que estão distribuídas de uma maneira irregular, como você bem mostrou no seu mapa aqui no Brasil, e as demandas de água. No momento que nós conseguirmos acertar esse descompasso e planejarmos com uma certa antecedência para não cairmos na armadilha de todo ano estar apagando incêndios hídricos, né? Eu acho que lograremos isso. Professor, um dos pontos que é apontado por alguns especialistas como problemático no Brasil é a falta de integração das bacias, por meio de barragens, canais e adutores. O senhor concorda com essa visão, que falta uma integração melhor entre as bacias? Entre bacias vizinhas, por exemplo? Olha, veja, o Brasil, acho que o doutor Patrick está aqui, ele conhece bem a própria Agência Nacional de Águas. Nós temos o seguinte, nós temos já exemplos muito positivos no Brasil de transposição de bacias, se é essa exatamente a sua pergunta. Nós temos na própria bacia do São Francisco, enviando para o Nordeste setentrional, a própria transposição. Nós temos no estado do Rio de Janeiro, nós temos no estado de São Paulo, nós temos até aqui no Distrito Federal uma pequena interligação entre o Descoberta e Santa Maria, feita através de uma adutora. Há vários exemplos bastante auspiciosos e importantes nesse sentido. A questão é de nós nos perguntarmos, primeiro, qual a efetividade, por exemplo, dessa integração? Realmente ela é necessária? No meu ponto de vista, em relação ao Nordeste brasileiro e mesmo dentro do estado de Minas Gerais, que nós temos também, né, deputado, regiões mais secas e regiões mais úmidas, é perfeitamente cabível e factível. Uma questão, eu acho, que a sociedade, Maristela, tem que se perguntar é o seguinte: se pensa muito, são obras caras, claro, são obras de infraestrutura, são canais, são adutoras, que são caras. Porém, a questão é, primeiro, qual é o custo de não fazer uma obra dessa? Qual é o custo social e econômico da sociedade? Pode ser mais cara ainda. Então, estudos que foram realizados já, principalmente nos Estados Unidos, onde é muito comum isso, no oeste americano, mostram que isso assim, talvez não se tem ideia. A relação benefício-custo, ela é altíssima. Eu diria que de mais de 5 para 1. Quer dizer, a Califórnia ou Arizona, né, não seriam hoje estados que mais crescem nos Estados Unidos, com grandes PIBs, se não fossem as grandes transposições feitas ali do Rio Colorado, por exemplo. Então, eu acho que a sociedade ela tem que começar a pensar de uma maneira, inclusive, econômica e de segurança hídrica, porque realmente essas obras são fundamentais quando bem planejadas e bem colocadas, e a sociedade tem que começar a cobrar, por exemplo, dos governantes, né, do próprio legislador, medidas que, uma vez sendo importantes e com boa relação benefício-custo ou viáveis, elas devem ser feitas na medida que elas forem necessárias. Patrick, qual é a visão da ANA em relação a essa questão dessas obras, sobretudo no momento de crise fiscal que o Brasil está vivendo? Esse tipo de obra
é de fato necessária, tem uma relação custo-benefício positiva, como o professor Henrique está colocando, e uma parceria. E quando é que entra a iniciativa privada? A parceria público-privada nesse tipo de coisa pode ser feita, seria indicado? A gente tem observado, né, nos últimos anos, a ocorrência de eventos hidrológicos extremos mais intensos e menos frequentes, né? Então, por exemplo, em 2014, a gente viveu a maior cheia da história na bacia do Rio Madeira, e a gente lembra que o Acre ficou isolado por conta da inundação da rodovia BR-364, e ao mesmo tempo nós vivemos a pior seca da história em São Paulo, no sistema Cantareira. Né? Foram eventos que aconteceram ao mesmo tempo e que são eventos associados. Né? A chuva que deveria ter chegado até a região sudeste ficou retida na região norte e caiu na bacia do Rio Madeira. Bom, isso foi um evento extremo de cheia num local do país e um evento extremo de seca em outro local do país. 2 anos depois, na mesma bacia do Rio Madeira, nós tivemos uma das piores secas da história da bacia do Rio Madeira. Somente 2 anos depois. Então você vê como a gente teve um extremo, por um lado, de cheia e um extremo, por outro lado, de seca, em pouco tempo. Então eventos críticos mais intensos e com menor frequência, né? E uma das formas de você conseguir mitigar os efeitos, né, desses eventos, né, é através de infraestruturas hídricas, que vão dar mais segurança hídrica, como o professor Henrique falou. Então, por exemplo, a construção de reservatórios, e reservatórios com capacidade de regularização. O que significa isso? São reservatórios que têm um tamanho suficiente para guardar nas épocas de cheia, para guardar água nas épocas de cheia, para poder usar essa água na época de seca, né? Então, nós temos uma visão de que deva ser estimulada a construção de reservatórios, mais reservatórios e maiores reservatórios, para que a gente possa mitigar os efeitos dessas mudanças que estão acontecendo. E o Brasil tem dinheiro para isso? Veja, a pergunta que deve ser feita é: o Brasil tem dinheiro para enfrentar as consequências de não fazer esse tipo de obra? Porque, por exemplo, hoje no Nordeste, nós estamos com uma seca que dura já 6 anos, pode ser considerada uma das piores secas da história do Nordeste, vários reservatórios estão nos seus piores níveis, e para garantir o atendimento à população, nós temos que lançar mão de um programa extensivo de carro-pipa, pois é, que tem então, um custo. Deixa eu aproveitar e colocar alto. aqui, antes da gente ir para o intervalo, que a gente vai para o intervalo já, um comentário que chegou de Wagner Almeida, de Luiz Gomes, do Rio Grande do Norte. Ele fala exatamente nisso. Ele diz o seguinte: temos falta d'água há mais de 5 anos. Nossa cidade retrocedeu 10 anos por esse fato. A adutora já está concluída para todas as cidades com esse problema. Não seria mais fácil liberar a água que vem do rio Apodi para essas cidades e cobrar por isso, ao invés de mandar carros-pipa? Também na mesma linha de preocupação de água, a Wellington da Costa Santos, Teresina, Piauí. Como pode ser resolvido o problema de abastecimento de água e saneamento básico em Teresina? A gente vai falar em saneamento também no segundo bloco. Tá. Aguardo? Não pode responder. Então, veja, claro, se você tivesse um manancial próximo à cidade, né, desse telespectador, Luiz Gomes, Luiz Rio Grande do Gomes, Norte, que pudesse atender a cidade, seria muito mais barato do que levar um carro-pipa para atender essa cidade, com certeza. Então, a construção de reservatórios que tenham capacidade de guardar água por longos períodos de estiagem, como é o que ocorre no Nordeste, seria com certeza muito mais barato do que depois você ter que atender essa cidade por soluções emergenciais, como é o caso do carro-pipa. Fora os prejuízos econômicos decorrentes da falta de água, porque o carro-pipa ele atende à necessidade básica de abastecimento humano, não atende à necessidade de irrigação, né, à necessidade da indústria, à necessidade econômica da água, né, que tem um impacto econômico, né? Hoje o Nordeste está tendo um impacto econômico, inclusive no seu PIB, por conta da seca, né, perdas na produção, etc. A cidade retrocedeu 10 anos pela falta de água. Eu acho o seguinte, eu acho que a coisa é ainda mais simples ainda. Veja bem, qual que é a quantidade de água Minas tem? Um país quase que é semiárido, são 188 municípios, maior do que muitos estados, inclusive do Nordeste, até que foi citado aí. Mas quais as práticas conservacionistas para essa água que cai? Então, veja bem, às vezes chega a chover, mesmo sendo seca, lá nós falamos, a certeza que a gente tem é que não chove. Quando chover, chove em pouco tempo. Então, como essa água cai, ela não é armazenada e ela vai embora. Então, por isso que eu defendo, quando você fala dos agricultores, dos produtores, né? Aí eu pergunto,
e o que nós fazemos também na cidade, né? Eu acho que esse é um paradoxo que nós temos que tratar. Quantos por cento do esgoto, nós pegamos o esgoto, jogamos dentro do rio, para depois tratar essa água para a gente beber novamente. Deputado Delvac da Silva Neto, lá de Rio Vermelho, Minas. Rio Vermelho, Minas. Ele diz o seguinte: porque o governo não paga os proprietários de terra com reservas em torno das nascentes de água. Isso, esse é o Delvac, né? É. Serviço, eu falei disso, que são serviços ambientais. O que é o serviço ambiental? Se eu tenho um agricultor ou um pescador artesanal, ou que ele preserva a nascente, as matas ciliares, ele tem sua reserva, ele precisa receber por isso. Imagina, se eu tenho uma propriedade de 100 hectares, eu tenho que deixar 20%, pela consciência eu tenho que deixar, mas 20% do seu patrimônio, ele é colocado a serviço da sociedade. E ele não recebe nada por isso. Se chegar na cidade e falar, 20% do seu apartamento ou da sua casa, não agora pode ser usado. Não pode ser usado de todo mundo. Tem que ser preservado. Tem que ser preservado, né? Então, por isso que, primeiro vai por decisões políticas, né? E nessas áreas, e eu conheço com uma palma da mão o Jequitinhonha, o Norte, os grotões lá, o que falta não é água. O que falta são medidas e decisões para que tenha água. Agora, será ser interessante, eu enfrentei essa barra, enfrento de vez em quando, será ser interessante você tomar alguma medida, levar algum projeto, uma ação prática para não ter o carro-pipa? Existe um grande interesse, né, de manter as pessoas dependendo do carro-pipa. Carro-pipa dá voto, né? Eu estive agora em Montalvana, estive na Juvenília, o carro-pipa passa a cada 10, 15 dias, deixando 15 litros de água por pessoa da família. Deputado, a gente vai fazer um intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouco sobre um ponto que foi tocado aqui pelo superintendente da ANA, a questão de secas e enchentes, muitas vezes no mesmo estado brasileiro. Se você não participou, ainda dá tempo. Pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br, Twitter @xnacional ou pelo WhatsApp 61 99 620 2573. A gente volta já, não saia daí. O dia do deputado começa aqui. Este é o anexo 4, onde fica a maioria dos gabinetes. Depois de despachar com seus assessores, o deputado vai para as reuniões das comissões. Este é um túnel que dá acesso ao anexo 2 da Câmara. Neste corredor ficam as comissões. São 16 plenários, onde os projetos são debatidos em audiências públicas com especialistas e votados pelos deputados. A maioria dos projetos nem precisa ser votada pelo plenário da Câmara. Se for aprovado pelas comissões, já pode ir ao Senado. Daqui, nós vamos para o plenário. Neste corredor, há diversas exposições durante o ano inteiro. Este é o Salão Verde, que é o principal salão da Câmara e por onde os deputados entram para o plenário. Só os projetos mais complexos são votados aqui. Os deputados votam eletronicamente e os resultados aparecem neste painel na mesma hora. E aqui é o cafezinho, onde muitos dos acordos políticos são feitos. O programa de visitação institucional da Câmara dos Deputados possibilita ao cidadão conhecer os salões do Palácio do Congresso Nacional e o plenário Ulisses Guimarães, além de apreciar as esculturas e painéis de artistas consagrados. As visitas guiadas ocorrem diariamente sem agendamento. Os visitantes recebem informações sobre arquitetura, história e o papel do Legislativo. A visitação também é oferecida em outros idiomas e, nesses casos, é necessário marcar antecipadamente. Acesse o portal câmara.leg.br e saiba mais sobre esse e os outros programas institucionais da Câmara dos Deputados. Informações também pelo Disque Câmara 0800 619 619. Agora você também pode
jornalismo da Rádio Câmara no YouTube. Fique por dentro das últimas notícias da Câmara e das atividades dos deputados. É só acessar câmara.leg.br/YouTube. O Câmara Notícia vai ao ar de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde. Eu sou Ana Raquel Macedo. Eu sou Jober Carvalho e esperamos você. Até lá. TV Câmara. Nosso povo, nossa cultura, nossa música. É o crime, o som batendo forte nos falantes, é o crime. Se a gente não se movimentar para expressar o que a gente quer, a gente nunca vai conseguir nada. A motivação é muito importante para fazer as pessoas se mexerem. A população precisa se engajar no movimento e exigir mais e participar mais. Na procissão você vê velhos e jovens, negros, brancos, ricos e pobres. No círio, o sagrado e o profano se confundem. Se me chamam de caipira, fico até agradecido. Mais uma vez eu quero me dirigir aos homens e mulheres do campo. Que bom estar com você mais uma vez, com esse Brasil caipira. Como garantir que essas medidas atingirão seus objetivos? Hoje, um celular desse que cada um deve ter na mão, desligado no modo avião agora, né? É mais fiscal do que um ter sem tribunal de contas. O Brasil virou torcedor de futebol com política, isso é perigoso, porque perde toda a complexidade da questão da política. Eu não me contento em ser um escritor, ficar em casa escrevendo, não. Mas, enquanto eu puder contribuir como cidadão, eu contribuo. Para encerrar, manda um recado para os meninos do Brasil. Estudar é muito importante, mas ler é mais importante que estudar. TV Câmara. O Brasil passa aqui. Em Brasília, 7 horas, muito bom dia. Está no ar o Com a Palavra, programa para debater o que acontece na Câmara dos Deputados. E o que acontece no Congresso Nacional. Parlamentares, especialistas, ativistas e você, ouvinte, com a palavra. E se você quiser dar uma espiada no nosso estúdio, é só acessar a nossa transmissão ao vivo no YouTube. Entre no canal da Câmara dos Deputados no YouTube, www.câmara.leg.br/YouTube. Acompanhe o jornalismo da Rádio Câmara na maior rede de compartilhamento de vídeo do mundo. Eu sou Lincoln Macário e te aguardo. Eu sou Elisabel Ferriche e estamos aqui de segunda a sexta, sempre às 7 da manhã. Quem não queria sair daqui? Olá, a Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando da crise hídrica. Eu recebo o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que é integrante da Comissão Especial da Crise Hídrica no Brasil. O superintendente adjunto de regulação da ANA, a Agência Nacional de Águas, Patrick Tadeu Thomas. O professor da Universidade de Brasília, doutor em Hidrossedimentologia, Henrique Marinho Chaves. E o deputado Caio Narcio, do PSDB de Minas Gerais, que também participa da Comissão Especial da Crise Hídrica. Deputado Caio Narcio, quando nós terminamos o bloco anterior, a gente estava falando sobre a questão de estados que têm problemas de seca, estados que têm problemas de enchente, e alguns estados brasileiros encaram os dois problemas no mesmo ano. Então, eu tenho aqui alguns dados que dizem que em 2015, segundo a Agência Nacional de Águas, 12 estados brasileiros tiveram municípios que decretaram estados de emergência ou de calamidade em função da seca. No Rio Grande do Norte, por exemplo, 92% dos municípios do Rio Grande do Norte tiveram essa situação. E, por outro lado, 10 estados enfrentaram a situação de cheias. O Amazonas, que é o recordista, 74 dos municípios do Amazonas tiveram problemas de cheias. E 2 estados enfrentaram as duas coisas, o Rio Grande do Sul e a Bahia. Na sua opinião, o que deve ser feito, sobretudo, o que o Congresso brasileiro pode definir em termos de políticas públicas e de gestão de recursos para resolver problemas dessa natureza? Primeiro, dizer que esse tipo de problema demonstra o planejamento. Porque aonde inunda, frequentemente, ele tem um problema de inundamento. E aí ele tem que ser resolvido, mais uma vez, com planejamento. Aonde falta água, geralmente, está faltando água. Vai ter uma época em que vai chover, mas, via de regra, vai faltar água. Os problemas se repetem de forma cíclica. O que quer dizer que, do ponto de vista estrutural, técnico, existe a solução para que isso se resolva. Em todo tipo de problema que a água pode fazer hoje, já tem soluções planejadas. Todo mundo sabe, olha, em determinado lugar
que tem inundação, você faz um piscinão para poder fazer uma contenção dessa água. Em determinado lugar onde você tem a falta da água, você faz captações novas, você faz estruturas que possam trazer a água de outro lugar, ou até mesmo de armazenamento e reaproveitamento dessa água. Todas essas soluções, tecnicamente, já são basicamente muito conhecidas e que vão se desenvolvendo a cada ano que passa, a tecnologia se aprimora nesse tratamento. O mais importante, eu acho, a ANA, a Agência Nacional de Águas, joga um papel importante nesse contexto e cumpre muito bem em nível internacional de tecnologia, de mapeamento, de acompanhamento. Por muitas vezes falta o planejamento do governo federal e até mesmo a priorização orçamentária, que em certos tempos, em alguns termos, é responsabilidade do parlamento, que exerce um papel de priorizar investimentos nessa área. Vou dar algum exemplo. O Brasil vai sediar no ano que vem o Fórum Mundial das Águas. Aqui em Brasília. Em Brasília. O Brasil tem alguns projetos que são referência na questão da água. Infelizmente, que tem conotação internacional, era o projeto Hidroex, que tinha uma sede em Frutal, mas que tinha uma relação que foi construída ao longo dos últimos 10 anos, chegando a ter a oportunidade de ter a chancela de categoria 2 do projeto da Unesco, que é um projeto que ela orienta e organiza uma rede de centros capacitados em água, cada um temático, alguns especializados no seu contexto, e o Brasil tinha um projeto desse de referência, e que são coisas que acontecem no Brasil cotidianamente. O projeto demorou 15 anos para ser construído, tem investimentos de estrutura física, de pactos internacionais com entidades como por exemplo, a Fundação Cousteau, mesmo a presença da Green Cross, diversas entidades que se aglutinaram em torno disso, a Embrapa, universidades federais, estaduais, se organizaram nisso e, por motivo de uma guerra política, um projeto como esse, de 15 anos em benefício, com conotação internacional para o país, simplesmente acaba no país de maneira impune, ninguém tem nada com isso e acaba algo que estava sendo feito como referência do Brasil para o mundo e foi reconhecido em todos os lugares. Então, o que eu acho é que, primeiro, nós temos um planejamento que precisa ser feito, alguma coisa que garanta a continuidade de projetos em termos de mudança de governo, mas de continuação de Estado. Mesmo que mude o governo, tem coisas que não podem acabar de uma mudança de partido para o outro. Tem coisas que tem que, até porque elas não podem ser construídas em 4 anos. E muito menos. Essa questão hídrica, ela não vai se resolver no governo de agora, nem no governo do ano que vem, nem no governo próximo. Se cada governo que chega destrói o que o outro fez e começa a fazer outra coisa, quer dizer, não tem solução para que isso ocorra. Então, eu acho que a questão hídrica é uma questão importante. Eu volto a repetir, ela só tem valor na ausência. Então, muitas pessoas, quando você fala de água, mas para que água? A água está aqui, no meu copo, está ali no meu chuveiro. Você só sabe a importância da água quando você vai tomar o banho e ela não está, quando você dá sede, não tem onde buscar. Aí é onde você dá o valor e a necessidade de empreendimento disso. Então, eu vejo que o grande problema está posto, é muito simples de ser resolvido, contanto que tenha uma coisa que é muito importante, que o Brasil precisa se aprimorar nisso, é ter responsabilidade para com o planejamento e cumprir as etapas que estão colocadas. Eu digo com muita tranquilidade quando eu falo na questão da ANA, porque a ANA tem o papel e o mapa das prioridades nacionais. Aqui vai dar problema ano que vem, aqui vai dar problema em 10 anos. E ela tem essa montagem. Então, quer dizer, o planejamento está feito. O que falta? Execução, comprometimento e cumprir prazos, cumprir objetivos e está dentro dela. Então, quer dizer, os problemas que estão aí, nós estamos prevendo eles. Nós não estamos combatendo isso de forma antecipada. Professor Henrique Chaves, foi falado aqui no intervalo, a gente estava falando sobre a questão do esgoto. Porque o deputado Caio Nasso comentou, as pessoas não pensam na hora que abre a torneira de onde vem a água, mas as pessoas também não pensam para onde vai a água e tudo que ela carrega. E hoje, aproximadamente metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto e somente 42% tem acesso à água tratada. Então, o esgoto é uma coisa que é muito mal cuidada no Brasil. Em pleno século XXI, 2017, a gente tem esse problema muito sério que gera problema de saúde, uma série de outros problemas. E você estava comentando sobre um estudo que foi feito sobre a relação do investimento em esgoto, quanto que isso traz de retorno. Gostaria de ouvi-lo sobre isso.
Esse é um dado muito usado pela Organização Mundial de Saúde, o próprio Banco Mundial, né, que R$1 investido em saneamento básico, ele vai economizar R$4 na saúde pública, por exemplo, o SUS. Então, um país que carece de recursos, ainda mais numa crise financeira, os próprios estados, como o estado de Minas Gerais, aqui com os nossos deputados bem representando, que sabemos a situação da escassez, então nós temos que pensar prioritariamente, se eu tiver esse real para investir, onde eu investirei? Né? Então nós temos que pensar em termos de infraestrutura pública, ou infraestrutura comum. Realmente a questão, por exemplo, do saneamento, a gente sabe que o esgoto lançado, como você disse, coletado e lançado no rio sem o tratamento necessário, ele vai não apenas contaminar esse rio e causar um impacto ambiental, né, para os peixes, enfim, para aquele trecho do rio, mas também para pessoas e outras cidades que vão usar essa água rio abaixo. Então, é uma questão de saúde pública que é necessária ser atacada. Então, como eu disse, é uma questão estratégica, né, para um país que ainda não desenvolveu toda a sua infraestrutura necessária de saneamento. O deputado estava há pouco falando aqui num déficit de 35 a 50 bilhões de reais para o saneamento básico no Brasil. Então, eu acho que esse valor ele é pequeno se nós formos pensar nas dimensões do país e na importância que esse tipo de investimento trará, ou seja, ele trará um benefício para 200 milhões de brasileiros, que não necessariamente estão naquela cidade que está lançando esgoto, mas em outras cidades que estão a jusante. Vamos pensar no Rio São Francisco, aqui no Rio das Velhas, para ficar aqui no belo estado de Minas Gerais. Então, quer dizer, seria uma loucura nós pensarmos num europeu ou num cidadão americano, vamos falar de dois países, do próprio Japão, de ver um rio contaminado e poluído por esgoto. Isso não passa na cabeça de um país desenvolvido, de um habitante desse, um cidadão ver uma situação como essa. Então, é muito importante que o cidadão brasileiro, e volta, acho que aquela questão que foi falado pelos nossos deputados, aqui pelo próprio Patrick, que educação é fundamental. Então, o brasileiro, seja ele na zona rural, da zona urbana, seja ele uma criança, um adulto, não importa, uma mulher, uma dona de casa, um industrial, ele tem que estar consciente que a questão do esgoto, ela é uma questão fundamental. Sem o tratamento do esgoto, sem uma água tratada, né, e encanada, que garanta uma seguridade hídrica, isso não vai levar um país a ser desenvolvido. Não existe país desenvolvido no mundo sem saneamento básico, sem saneamento total, universal. Então, se o Brasil quiser realmente alçar, né, esse patamar de amanhã poder dizer, né, que nós somos um país desenvolvido, nós temos que atacar esse problema. Então, ele é um problema fundamental, como outros problemas que foram mencionados aqui sobre a crise hídrica. Em termos de qualidade da água, nós estamos falando em termos de quantidade, que seria excesso, né, ou falta. Esse é um problema importante. Agora, a questão da qualidade, que o esgoto se enquadra ali, o problema da erosão também, que o deputado José Silva conhece muito bem, que é um outro problema, é o maior poluidor em termos de volume, em termos de massa, é o sedimento. Em segundo lugar é o esgoto, que é a DBO. Então, assim, nós temos que atacar esses problemas. E a questão, acho que fundamental, que o próprio parlamento brasileiro, que já foi bastante feliz em colocar no artigo 41 do Código Florestal, por exemplo, a questão de pagamento por serviço ambiental, que precisa ser regulamentado, esse artigo, para que nós possamos avançar sobre esse assunto, daria possibilidade, por exemplo, de o saneamento rural ser tratado e o próprio produtor receber por esse tratamento que ele faz, por exemplo, numa pocilga, ou que ele faça, por exemplo, numa granja, né, ou reduzindo o sedimento, ou seja, problemas que vão melhorar a qualidade de água. Quando a qualidade de água é resolvida, mesmo em bacias hidrográficas onde há água, como no sul e no sudeste, falta água porque ela não pode ser utilizada, porque a qualidade não se enquadra dentro, por exemplo,
dos padrões da resolução CONAMA 357. Então, no rio Tietê, em São Paulo, nós temos o maior rio que cruza a cidade de São Paulo. Ele é classe 4 CONAMA e se impede que aquela água, mesmo tratada com a tecnologia mais moderna do mundo, possa ser utilizada, por exemplo, para abastecimento humano. Então, assim, precisa se tratar esse esgoto, né? Não se admite. Então, eu diria que, respondendo a sua pergunta, que o saneamento é fundamental e ele divide países desenvolvidos dos subdesenvolvidos. É o grande divisor. E se nós almejarmos chegar a esse ponto no futuro, eu diria que nós temos que começar fazendo essa lição de casa. Você comentou sobre Paris, os esgotos de Paris foram construídos no início do século XIX. Exatamente, o de Londres até antes. Deputado Zé Silva, a questão do reuso da água, gostaria de ouvi-lo em relação a esse ponto. Hoje, cerca de 20% a 30% das indústrias brasileiras utilizam essa prática de reuso da água. O que o senhor acha que falta? Falta incentivo por parte do Estado para que isso seja feito? Falta tecnologia? O que está faltando? Olha, eu acho que nós falamos muito aqui de planejamento, de recursos, né? Acho que até os poetas eles conseguem saber mais do que é a gente, nossos governos, nosso parlamento, né? Acho que a lição nós sabemos de cor, só falta aprender. Veja bem, nós estamos falando de grandes cidades, de grandes metrópoles, São Paulo é a maior metrópole da América Latina, mas a gente imagina, para falar do reuso, eu falei um pouco, né, que no semiárido brasileiro cai uma quantidade de água e ela vai embora. E as pessoas não têm água para beber. Então, enquanto nós estamos discutindo que tem lugar que a água está sobrando e ela está imprópria, tem lugar que não tem água mesmo, né? Eu falo isso porque a Emater de Minas, nós já levamos água para mais de 1.100 comunidades e custa R$300 por família, gente que nunca abriu uma torneira na vida deles. Então, nós sabemos a lição. A Ana, né, tá aqui o Patrick, o deputado Caio disse aqui, tem todos os estudos, né? E aí, se de repente era necessário fazer reuso ainda, se a quantidade de água que nós temos? Então, no meu ponto de vista, quando a gente fala do planejamento, nós temos os mecanismos, nós temos estudo, temos as informações, ou seja, a lição nós sabemos, né? Mas há também há sobreposições de atuação do próprio governo. Nós temos a Agência Nacional das Águas, que faz bem seu papel. Nós temos o Ministério da Integração, que tem a Codevasf e o DENOX, que trabalham, né? Aí nós temos as universidades que trabalham. Então não há, né, uma política de Estado onde todos os recursos possam fluir para o mesmo lugar, né? Até fazer como faz o Cerrado, nós falamos do Cerrado. O Cerrado é o maior bioma brasileiro, o segundo maior bioma da América. E ele funciona como se fossem as nossas artérias, com o coração, né? A água cai, as veredas é como se fosse uma espuma, ali uma esponja, e depois vai soltando ali à medida que a água, de acordo com as estações do ano. E nós estamos acabando com as veredas, né? Então, reutilizar a água, ela é importante reutilizar sim. Faz parte da educação, não é a educação do brasileiro ser educado, mas a educação ambiental que nós estamos tratando aqui, né? Mas o reuso existe, inclusive tramitando aqui no Congresso algumas proposições, né? Em que o reuso da água é fundamental. Mas falta sim, não falta, do meu ponto de vista, não falta tecnologia para nada da água no Brasil. Não falta tecnologia. A universidade, a Embrapa, a academia cumpriu o seu papel. Falta decisão política e recurso para fazer utilizar. E depois, falta a visão que o deputado Caio disse, a visão de Estado. Até lá na ONU, na FAO, nós tivemos, lá o deputado Caio, nós tivemos inclusive junto algumas vezes, né? Nós vivemos, a FAO fala muito, tempos políticos, né? O que é o tempo político? Há o governo do partido A, quando entra o governo do partido B, muda. Mas a política de Estado não funciona assim. Ela precisa ter meritocracia, né? As pessoas que ocupar os espaços na ANA, na Embrapa, nesses lugares, então são pessoas que precisam ter essa autonomia de Estado. Então, portanto, para o reuso, para mim, não falta nada. Falta decisão política e falta recurso. E para isso quem tem que fazer é o governo. Não é esse governo que está aqui, nem o que passou, sabe? Isso vem ao longo das décadas, né? Eu costumo falar, por até ser da área, né? Eu falo que a grande praga da lavoura brasileira, né? E essa lavoura, eu me estendo, inclusive, a água, né? É a falta de planejamento. Nós estamos falando, quando a gente fala do investidor que vai, você falou da parceria público-privada, como é que o investidor tem segurança jurídica
de assumir o tratamento da maior metrópole brasileira se o governo pensa de 4 em 4 anos. Voltando para o nosso lado da agricultura, né? Como é que um investidor que vai usar uma nova tecnologia, comprar uma máquina que custa 1 milhão, se o governo anuncia o plano da safra, 90 dias faltando para você plantar a safra? Então, realmente, essa visão de curto prazo no brasileiro, para mim é o que falta em todas as áreas, mas especialmente no tema da crise hídrica. A crise, nós sabemos que ela vai acontecer, ela é cíclica, existe aqui o cientista da ANA, nós sabemos que vai acontecer. E por que não antecipar? Patrick Thomas, foram falar 2 pontos aqui que eu gostaria de ouvi-lo. Primeiro, a questão da regulamentação do artigo que o professor Henrique citou. De quem é a competência de regulamentação disso? O que está faltando para esse artigo ser regulamentado? O Programa Produtor de Água, né, ele parte da lógica de que o produtor rural que adote boas práticas na sua propriedade receba uma remuneração pelo serviço ambiental que ele está prestando. Então, quando ele refloresta uma parte da sua propriedade, quando ele faz uma barraginha e outras ações, ele consegue diminuir o aporte de sedimentos ao rio, como o professor Henrique falou, e outros benefícios para a bacia hidrográfica. E ele, por conta desse serviço, recebe um pagamento, né? E é preciso equacionar o mecanismo financeiro para que esse pagamento seja realizado, definir quem que vai fazer o pagamento, de onde vai vir o recurso e como que esse recurso vai chegar até o produtor rural. Nos casos em que esse programa foi implementado, e a ANA inclusive tem, né, um programa que é o Programa Produtor de Água, em que a ANA apoia financeiramente, né, os projetos, houve uma iniciativa por parte dos municípios, né, regulamentando através de leis municipais, né, esse programa e aportando recursos do município para os produtores, né. E então tem uma via de legislação a nível municipal, né. Mas também existe, né, e aí os deputados parlamentares podem mencionar, um projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados para regulamentar a nível nacional, né, a criação de mecanismos financeiros, um fundo, por exemplo, nacional, que pudesse disponibilizar os recursos necessários para fazer os pagamentos para os produtores, né. E essa legislação também deveria tratar do mecanismo financeiro de transferência do recurso desse fundo ou de outra fonte para o produtor que faz o serviço, né, e deve receber um pagamento por esse serviço. Projeto de iniciativa do governo, do Executivo? Pode ser de iniciativa do governo. Esse projeto que está tramitando aqui é de iniciativa do Executivo? Não. Esse projeto é de iniciativa parlamentar. E a regulamentação tem que ser feita pelo governo federal. Pelo Executivo. E a questão do reuso da água? Olha, tem iniciativas bastante interessantes, né? O deputado Zé Silva mencionou o Nordeste, né? Tem alguns casos interessantes em que você tem o uso agrícola já suspenso, porque você não tem mais água, né? Você tem uso industrial suspenso, mas você mantém o uso da cidade, porque a cidade não pode ficar sem água, né? Você tem que encontrar algum manancial que atenda aquela cidade, você não pode deixar a população sem água. E aí tem alguns casos em que os empreendedores usam a água do esgoto das cidades, né? Porque se não vai faltar água para a cidade, não vai faltar esgoto, né? Vai continuar existindo esgoto da cidade. E eles reutilizam esse esgoto para a irrigação ou para a indústria. Nós temos um caso no interior do Rio Grande do Norte de uma indústria que reutiliza o esgoto de uma cidade chamada Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte. Então, tem iniciativas bastante interessantes e é uma solução bem interessante para diversas regiões, inclusive o Nordeste. E essas iniciativas, elas vêm se reproduzindo? A própria ANA contribui para que essas iniciativas... A ANA apoia, mas isso não depende só da ANA. Como eu falei, também depende de uma mobilização do município, porque o município é o titular do serviço de abastecimento e de esgoto. Então, é preciso que o município, né, regulamente isso no seu âmbito e que haja um incentivo. A ANA incentiva, do ponto de vista técnico e, em alguns casos, até financeiro, esses projetos. Antes da gente encerrar, eu tenho uma pergunta aqui de Márcio Meira, ele é de Amaragi, Pernambuco. Ele pergunta qual é a possibilidade de transposição no Rio Amazonas. Veja, isso de vez em quando surge essa questão, né, de você retirar a água do Rio Amazonas para levar para outras regiões do país. Porque o Rio Amazonas é um rio que todos sabem tem uma excelente disponibilidade de água. A questão aí é uma discussão de custo-benefício, porque uma obra para você tirar água do Amazonas e levar até os locais onde ela é necessária, como o Nordeste, por exemplo, é uma obra muito cara, né?
Então, dificilmente se viabiliza, apesar de você ter a disponibilidade hídrica na Amazônia para atender essa demanda, o custo da obra e as distâncias que teriam que ser percorridas, né, poderiam inviabilizar essa solução. Enquanto que você tem outras soluções, como a própria transposição do São Francisco, que está mais próxima, ou outros arranjos, né, para atender os locais onde há uma demanda. Tá? Então, no momento, é um manancial muito importante, mas que está muito distante dos centros de consumo, que inviabiliza a obra de transposição desse manancial. Senhores, nosso tempo está esgotado, infelizmente. Eu quero agradecer a Patrick Tadeu Thomas, superintendente adjunto de regulação da ANA. Muito obrigado por sua participação no nosso programa. Deputado Caio Nassi, PSDB de Minas, muito grata também por sua presença. Deputado Zé Silva, Solidariedade de Minas, muito obrigada também por sua participação. Professor Henrique Marinho Chaves, da Universidade de Brasília, muito obrigado também por sua participação. Você de casa que nos acompanhou e participou, muito obrigada por sua participação. Na próxima semana nós vamos falar de proteção de dados pessoais. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo na TV Câmara. Eu espero você. Até lá.